feita a distinção entre os atos nulos e os anuláveis, a gente percebe que nos atos nulos, né, não se admite a convalidação, ou seja, o vício gera uma nulidade absoluta. E nos atos anuláveis, nós temos a possibilidade de convalidação, porque o vício gera uma nulidade relativa. E aí, nós chegamos então na convalidação. Então, percebam bem que a convalidação, deixa eu só ativar aqui a minha caneta, para que eu possa escrever aqui para vocês no slide. A convalidação, ela, portanto, está ligada aos atos anuláveis. Então, os atos anuláveis são passíveis de convalidação. Os atos nulos não são passíveis de convalidação. Então, agora a gente vai falar sobre a convalidação. Então, na convalidação, nós temos o seguinte, é quando o ato, ele apresenta um vício, ele existe ali, esse vício, mas aquele vício, ele pode ser contornado, ele pode ser sanado. E ao sanar esse vício, a gente tem que perceber que há um efeito retroativo em relação à data em que aquele ato foi praticado, fazendo com que aquele ato tenha, portanto, a validade plena a partir daquela convalidação. A convalidação, ela vai existir aí em duas hipóteses, né? Aí as possibilidades da convalidação. Ou em relação a quando houver vício de competência, desde que não se trate aí de uma competência exclusiva, evidentemente, que aí não vai poder ser convalidado, ou com relação aos vícios de forma, desde que essa forma não seja essencial para a validade do ato, como a gente deu o exemplo lá em relação ao decreto, né? Um decreto sendo expedido por um agente público que não seja chefe do executivo, aí realmente não há como convalidar esse ato. E quando é que é impossível convalidar, né? Quais são as hipóteses que não há possibilidade de haver a convalidação? Então, quando a gente tiver vícios de motivo, de finalidade e de objeto. No caso dos vícios de motivo, a gente percebe que já não é mais possível alterar aquele determinado fato. Então, por isso que não haveria possibilidade da convalidação. Com relação aos vícios de finalidade, que não é possível corrigir o resultado que estava ali incluído no aquele ato, né? Aquele resultado que se pretendia, que se intentava com aquele ato por quem praticou. Então, não é possível aí a convalidação. E com relação ao objeto, a gente entende que esses vícios relativos ao objeto é passível de conversão, né? Que é quando o ato administrativo pelo qual a administração converteu o ato inválido em uma outra categoria de ato. Então, porque aquele objeto, né, não poderia ser aquele ato, então, ser um outro ato. Então, a gente ainda passa a ser um outro tipo de ato. Então, não vai ser convalidação, mas uma conversão, certo? Então, aí nós teríamos essas modalidades de convalidação do ato administrativo. Um aspecto importante da convalidação, que está descrito lá na Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo, no artigo 55, diz que, em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão ou interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria natureza administrativa. Então, a gente percebe que o ato administrativo, ele pode ser convalidado, ou seja, há uma discricionariedade da administração, né, em decidir ou não pela convalidação. Isso é importante porque há situações em que, se o ato for convalidado, ele vai gerar lesão ou ao interesse público ou prejuízo a terceiros. E aí, nesses casos, é muito mais benéfico a anulação do que a convalidação. Então, é importante se perceber essas nuances em relação à convalidação dos atos administrativos. Para finalizar, a gente precisa lembrar aí em relação a esses vícios de objeto, esse vício de objeto, né, que não cabe à administração convalidar esse vício de objeto. Nesse caso, o mais correto seria a conversão. E aí a conversão, ela não é, né, propriamente a convalidação, porque na conversão nós temos que o ato ele era ilegal. E aí essa conversão ela vai mudar
o tipo do ato, ele vai criar um novo ato e não propriamente a convalidação com relação ao que a gente entende como vício de competência de forma apenas.